Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Estou aqui, vou dar uma repassada na lição de sábado da Escola Sabatina, Fundamentos Proféticos. É maravilhoso quando nós estudamos a Palavra de Deus. Eu estou indo cada sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, repassando esta lição maravilhosa, aprendendo com eles, apenas como visitante, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E nós temos aqui fundamentos proféticos. E o verso para memorizar: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. É uma lição muito boa, top, maravilhosa. E nesta lição, na introdução, diz que Deus é o fundamento de tudo que é bom, pois Ele é o Criador de todas as coisas boas, animadas e inanimadas. Oi, Berto, tudo jóia? Tudo bem? Portanto, Deus é o Criador do universo. Deus é o Criador dos mundos, das galáxias, de tudo o que existe no universo, de tudo o que existe neste mundo. E o direito de Deus de governar o universo está fundamentado em sua posição como Criador de todas as coisas. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 4 e o versículo 11. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Você pode aí compartilhar com outras pessoas. Sempre eu faço live pelo TikTok, mas agora estou fazendo aqui. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aqui fala sobre o trono de Deus, que nós iremos falar dentro de alguns minutos. Porém, aqui está a adoração dos seres viventes, dos anjos, e os animais que davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, mostrando assim a dignidade de Deus, a soberania de Deus, o domínio de Deus sobre a sua criação, né? E no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Precede o sujeito Deus, enfatizando que, por ser o Criador, Deus é Deus. Ele criou todas as coisas. Interessante que na obra da criação estavam presentes a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali presentes na obra da criação. E ao descobrir o caráter justo do Senhor, nós começamos a entender como e porque os pecadores estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz, Mani Silva, tudo jóia, tudo bem, boa noite, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, essa boa notícia, essa boa nova de salvação, é que a graça de Deus alcançou a todos os homens. A graça de Deus alcança a todas as pessoas, independentemente da crença, independentemente do credo, mas a misericórdia, a graça e o amor de Deus está para com todos os seres humanos. E justo nesta lição, nós vamos aprender muitas coisas gloriosas. Vamos ver aqui sobre a sala do trono, como o sacrifício de Cristo pôde restaurar, pôde dar vida, reviver e trazer essa reconciliação
entre Deus e o homem. A rebelião humana chegará ao seu final, terminará, porque atualmente nós estamos vivendo períodos de muita rebelião. Sempre houve, desde o início da história da humanidade, desde o Éden até o presente momento, há uma rebelião muito forte na esfera humana. Os homens não se entendem, os homens não se compreendem. E aí nós vemos Deus manifestando a sua misericórdia, manifestando o seu caráter, a sua bondade, e ele será o grande vencedor. Embora ele nunca tenha pretendido que a humanidade pecasse, por meio da cruz e seu caráter amoroso, se manifestou de forma extraordinária, através de Cristo Jesus. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que nós venhamos a conhecer a Jesus Cristo, o enviado de Deus, que veio a este mundo em carne e osso para trazer paz, segurança para a humanidade. Primeiramente, nós podemos observar, ter nossa atenção voltada para o trono de Deus, visto que Ele é a causa de tudo e sustenta todas as coisas. Deus é o Rei da Glória, Deus é o comandante, é o absoluto. E nós vemos aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Começa assim: uma igreja decidiu reformar um porão antigo para criar um novo salão de reuniões sociais. Uma das primeiras coisas que fizeram foi instalar novas luzes, acreditando que elas tornariam o espaço mais bonito. Uma vez instaladas, no entanto, o espaço parecia ainda pior, porque luzes intensas geralmente revelam as imperfeições. E aqui nós vemos a visão impressionante do trono de Deus. Isaías, ele nos deixou escrito essas expressões maravilhosas. E quando Isaías ele contemplou a glória de Deus, Isaías capítulo 6, que fala quando no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A glória de Deus encheu ali aquele local, a presença dos anjos de uma forma sobrenatural. Isaías pôde contemplar a glória do Senhor, pôde ter a visão do trono de Deus. Diz aqui o capítulo 6 de Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Vejam que visão fenomenal, que visão extasiante. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os pés, os rostos com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Então vejam, 6 asas. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Diante disso, o que foi que aconteceu? Isaías disse: ai de mim que eu estou perdido. Porque ele viu o trono de Deus, ele viu a santidade de Deus, igual aqui essa ilustração, falando sobre as luzes que mostravam muito mais as imperfeições. Quando nós nos aproximamos de Deus, evidentemente, nós temos que descer, porque nós vamos perceber o quanto nós somos imperfeitos, o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores diante da santidade do Senhor.
E ele disse: ai de mim que eu estou perdido. Lamentou ele: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 5 e o versículo Isaías capítulo 6 e o versículo 5. Sentiríamos o mesmo se fôssemos subitamente levados à presença visível do Senhor. A luz divina, a luz celestial, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que o homem ele não pode realmente subsistir. Ele cai por terra ao ver a glória imensurável, inenarrável, magnífica, esplendorosa do Senhor. Isaías 6:6-8, Isaías sabia que o pecado destrói, pois o salário do pecado é a morte. No entanto, em vez de nos abandonar às consequências do pecado, um Deus amoroso nos atrai para si. Qual foi o resultado do encontro de Isaías com Deus? Porque ele é importante. Porque é importante nós termos um encontro com o Senhor. Isaías foi purificado. Quando nós temos um encontro com Deus, nós somos purificados. E um serafim pegou uma brasa do altar e tocou na boca com ela. Provavelmente era o altar de incenso, onde a intercessão era feita pelo povo. Os pecados de Isaías foram perdoados e agora ele, com todo impulso, ele podia responder à voz daquele que perguntava: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui eu abro um parênteses para dizer que, para nós fazermos a obra de Deus, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Temos que estar preparados espiritualmente, temos que ter tido um encontro com o Senhor, o que a Bíblia chama de regeneração, de novo nascimento. Temos que ter uma experiência com Deus. Precisamos estar preparados com o estudo das Escrituras. Precisamos estar preparados culturalmente para que possamos, como enviados, anunciar as boas novas de salvação, anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. E a palavra serafim significa aquele que queima. Jesus descreveu o mistério de João Batista usando as seguintes palavras: João era a lâmpada que alumiava, que iluminava, acesa por algum tempo, e vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. João 5:35. João, obviamente, era realmente um pecador, claro que era, que necessitava de graça e salvação, mas o seu ministério apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele veio, Mário, Lúcio, tudo bem? Tudo na paz de Deus? Jesus, ele veio ao mundo como uma representação perfeita da glória do Pai. Os sacrifícios do Antigo Testamento não foram perfeitos. A antiga aliança não foi perfeita, porque se tivesse sido perfeita, não haveria necessidade de uma nova aliança, de um novo pacto. E Jesus, ele veio justamente para restaurar a humanidade caída, a humanidade perdida. E a única solução do problema da humanidade foi Jesus. Ele é o único caminho que nos leva aos céus. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus, ele é o único que pode resolver e que pôde resolver e continua resolvendo o problema da humanidade. É necessário que nós entendamos o objetivo, desculpem porque eu estou com a garganta não legal, com o objetivo de trazer a salvação para o ser humano. Jesus veio ao mundo como
a representação perfeita da glória do Pai. Deus enviou um profeta, um pecador, que realizou a obra, uma grande obra, semelhante à dos serafins. Aí nós vemos aí esta obra de Deus sendo realizada. Porém, nós temos os dois querubins. Assim que nossos pais foram expulsos do Éden, Deus apresentou a esperança do Messias. Ele estabeleceu um símbolo poderoso nos portões do Éden, dois querubins e uma espada flamejante. Essa cena se assemelha bastante à Arca da Aliança, que representava o trono de Deus. A glória de Deus estava ali presente de uma forma toda especial. Embora os querubins eles tivessem a responsabilidade de impedir o acesso dos pecadores à árvore da vida, Gênesis capítulo 3 e o versículo 22, eram também símbolo da esperança, indicando a promessa de que um dia os salvos seriam levados de volta ao paraíso. Porque através dessa segurança o homem não podia voltar a ter aquela comunhão naquele ambiente glorioso que Deus preparou para o ser humano, muito embora que o homem, com o seu livre-arbítrio, escolheu, na realidade, obedecer ao adversário. Aí foi expulso do paraíso. É um capítulo muito triste. Doralice, tudo bem? É um capítulo muito triste na Bíblia, quando nós vemos essa expulsão aí do homem do Jardim do Éden. Mas o Éden permaneceu na terra muito depois que o homem tinha sido expulso. Gênesis capítulo 4 e o versículo 16. Por um prolongado período foi permitido à raça humana decaída contemplar o lar da inocência, cuja entrada era velada pelos anjos vigilantes. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revela-se a glória divina. Adão e seus filhos iam para adorar a Deus. Ali renovavam seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão na realidade foi tão forte, os haviam banido da presença do Senhor. E agora Adão e sua família tinham que buscar outra forma de adoração em outro lugar, mas não no Jardim do Éden. No entanto, nós veremos a restauração de todas as coisas no final. A batalha final, haverá uma batalha muito forte, a batalha final, e Deus estará habitando para sempre no meio do seu povo. Esta é a nossa grande esperança. E nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça, onde Deus estará conosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando a Bíblia diz que Deus colocou querubins a leste do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 24, o termo hebraico é shakan, de onde vem a palavra traduzida como tabernáculo, que está em Êxodo, no capítulo 25, versículo 9. O tabernáculo era o lugar em que Deus habitava no meio do seu povo, em que Deus manifestava a sua glória. A Shekinah de Deus descia ali no tabernáculo. A glória do Senhor era muito grande. E, portanto, uma tradução literal de Gênesis 3:24, pode ser: Deus tabernaculou querubins a leste do Jardim do Éden. E na Bíblia os querubins são justamente associados à presença do Senhor. Nós vemos em 1 Crônicas 13:6, Salmo 80, versículo 1, especialmente ao seu trono, o lugar em que o seu nome é proclamado. Quando nós vemos lá em Apocalipse, ao trono de Deus, a adoração no trono de Deus, de uma forma espetacular, onde seres viventes, onde animais estão adorando a Deus, estão glorificando o nome do Senhor Deus
Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E a presença de Deus se faz presente justamente no seu trono, no seu tabernáculo, onde ali está o tabernáculo de Deus. E nós somos o templo do Espírito Santo, e a presença de Deus, a glória do Senhor, ela tem que ser manifestada em nossos corações, através dos nossos atos, através da nossa obediência, através da nossa dedicação. Como brasas vivas, os querubins são mencionados no Velho Testamento, no Antigo Testamento, como seres viventes ou como representações deles feitas de ouro. Eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus, irradiando o seu poder, a sua opulência, a sua majestade, a sua glória. E na descrição poética do poder de Deus sobre a criação, ele cavalgava um querubim. Salmo 18 e o versículo 10. Vamos ler aqui. Amo pregar a palavra de Deus, me dá uma alegria muito grande, uma alegria sensacional, espetacular. Salmo 18 e o versículo 10. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. É algo especial. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Vocês podem aí compartilhar com outras pessoas. Salmo 18, o versículo 10 diz o seguinte: se você está com sua Bíblia, você pode acompanhar. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Está falando sobre o Senhor. O canto de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Quando o salmista está dizendo: olha, eu te amo, eu te invoco, na minha angústia eu invoquei ao Senhor, o Senhor me livrou de todos os meus temores. E fala aqui sobre a glória de Deus, que ele voou sobre um querubim. Deus ordenou que a Arca da Aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro, com as suas asas estendidas, uma em direção à outra. Aí nós vemos em Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 4 ao 14, Ezequiel viu aí, teve uma visão maravilhosa, uma visão estarrecedora, extasiante, fenomenal. E ele viu uma impressionante manifestação do poder de Deus. Essa cena complexa, às vezes confusa, combina com uma situação difícil do povo. O povo escolhido que não vivia na terra prometida, mas no cativeiro babilônico. E, entretanto, nós vemos aí Ezequiel tendo esta visão gloriosa. E enquanto Ezequiel ele observava atentamente aquela cena, olhou para cima e ele viu o trono de Deus. Que coisa gloriosa, não é? O trono do Senhor, o trono de Deus. Observe as semelhanças com outras visões do trono. Os seres viventes que Ezequiel testemunhou, Jader, boa noite. Os seres viventes que Ezequiel testemunhou tinham os mesmos rostos que os 4 seres viventes da visão de João: leão, boi, águia e homem. Vejamos, pois, essas criaturas misteriosas que tinham 4 rostos não são nomeadas na descrição inicial de Ezequiel. Porém, mais tarde, em outra cena da sala do trono, elas são chamadas de querubins. Ezequiel capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 21, você pode ler aí na sua Bíblia. E além disso, eles são associados às brasas vivas da visão que Isaías teve quando ele viu o trono de Deus. Que brasas vivas foram tiradas do altar com mantenaz e veio um anjo e tocou nos lábios do profeta Isaías, né? Que ele disse que ele ouviu a voz
A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Os querubins sempre estão presentes nas descrições do trono de Deus, seja na Arca da Aliança, que era o local de encontro de Deus com Moisés, Êxodo capítulo 25 e versículo 33, seja nas visões de tirar fôlego dos profetas. Eles estão intimamente ligados ao trono divino. Estão intimamente ligados realmente à majestade divina. Quando Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E todas as criaturas foram projetadas na realidade para refletir a glória divina. A glória divina, ela é muito grande. É algo majestático. É algo que nós não podemos compreender. João, na ilha de Patmos, quando ele teve essa visão do Cristo glorificado, ele caiu, ele desmaiou, e porque ele viu a glória do Senhor. Portanto, queridos, tem tantas pessoas aí dizendo, tem um anjo aí e tal. Gente, isso é pura mentira, pura hipocrisia. Porque quando Deus, ele manifesta-se a alguém, a revelação divina é muito forte. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isso João viu, João testificou, e ele enviou às 7 igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos. Rubens, tudo bem? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa, o Ômega, aleluia, o primeiro e o derradeiro. O que vê você vai escrever, e você vai enviar às 7 igrejas da Ásia. Aí diz que ele se virou para ver quem era aquele que estava falando com ele, e no meio dos 7 castiçais, ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos, né? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como de muitas águas, e ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. A glória de Deus, quem pode resistir à glória do Senhor? Seu rosto como o sol reluzente, quem pode olhar para o sol ao meio-dia? Ninguém. A glória de Deus, queridos, realmente nos mostra o quanto nós necessitamos de Deus, o quanto nós necessitamos da sua presença. Sua glória, tanto a raça humana, feito à sua imagem, quanto os seres celestiais que estão ao lado do seu trono. Palavra maravilhosa, ensino maravilhosa. Deus no meio do seu povo. Aí quando, guiados pela presença de Deus que se manifestava na nuvem, os israelitas deviam parar em sua jornada para a terra prometida e armar o tabernáculo, de modo que as tribos montassem seus acampamentos ao redor deles, 3 tribos de cada lado. A presença de Deus desceria ao lugar santíssimo e se estabeleceria no meio do povo.
Observe que coisa especial. Observe que cada uma dessas 4 tribos dominantes hasteava seu próprio estandarte para designar quem eram. Embora as escrituras não descrevam o que havia em cada bandeira, existe uma tradição interessante que usa como base Gênesis 49 e Deuteronômio 33 e que atribui os 4 roxos da visão de Ezequiel a cada um dos 4 pontos cardeais. De acordo com a tradição rabínica, o estandarte de Judá tinha a figura de um leão. O de Rubem, a semelhança de um homem, ou cabeça de um homem. O de Efraim, a figura de um boi. E o de Dan, a imagem de uma águia. Assim, os 4 seres viventes descritos por Ezequiel estavam representados nesses 4 estandartes. Carlos Friedrich e Franz Dietrich. E nós, na realidade, temos várias interpretações sobre isso, porém o Apocalipse ele está mostrando o santuário de Deus, a cidade santa do Senhor com o santuário do Senhor. Hoje, Jade Santos, boa noite. Hoje o santuário de Deus está em nossos corações, está em nossas vidas, e a presença do Senhor está dentro de nós a cada instante, a cada momento. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Em última análise, Deus habita entre o seu povo. O verbo em hebraico, shakan, habitar, é usado para descrever justamente a habitação de Deus. Essa ideia de habitação de Deus era tão poderosa que produziu a palavra Mishkan, tabernáculo, o próprio lugar onde Deus habitará. Não sabeis, sois um templo? Vós sois um templo onde habita Deus. Não sabeis, sois um templo. Não sabeis, sois um templo. Não sabeis, sois um templo. Vós sois um templo onde habita Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Se o Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Compartilhe aí com outras pessoas. Hoje eu estou fazendo a live aqui, porque eu sempre faço pelo TikTok, depois eu salvo, coloco no Face, coloco no YouTube, e assim muitas pessoas são alcançadas com a nossa ministração, com a palavra de Deus, que eu tenho o grande prazer de transmitir isso para vocês. Aí vejam sobre a queda de Lúcifer. Não podemos compreender o fato de que algum dia Lúcifer já ocupou a posição de querubim da guarda ao lado do trono de Deus. Uma de suas funções era justamente revelar a glória de Deus, revelar a majestade do Senhor, a glória do Deus Criador, Deus do universo. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus pela sua grandeza, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas o que foi que levou à queda de Lúcifer? A origem do pecado foi justamente lá na esfera celestial. Lúcifer foi lançado fora do Monte Santo de Deus, Ezequiel capítulo 28, versículos 14 e 16, enquanto os redimidos estão no Monte Sião com o Cordeiro de Deus, Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Lúcifer estava no Éden, estava numa opulência de glória do Senhor, Ezequiel 28, 13. A raça humana também esteve lá, mas mas em contraste com o destino de Satanás, ela está sendo restaurada
no paraíso de Deus por meio de Cristo. E essa restauração, ela aconteceu na cruz. E hoje Jesus está no seu santuário celestial, recebendo aqueles que o aceitam como Senhor e como Salvador, aquelas pessoas que entregam a sua vida a Cristo, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque o ministério de Cristo é um ministério de restauração. Aleluia! E aqui nós temos aqui uma citação. Essa citação de Ellen White é esclarecedora. O céu triunfará, pois as vagas deixadas pela queda de Satanás e de seus anjos serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. A verdade sobre os anjos. Ela tem esse pensamento, né? Os salvos estarão no céu somente por causa do Evangelho, por causa da aceitação do sacrifício de Cristo. A cruz trouxe para o homem a redenção, trouxe a salvação, a restauração de todas as coisas. Não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem sacrifício. Aleluia! E aí nós vemos lá em Apocalipse, na sala do trono, os anjos proclamando: digno és de pregar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui não está dizendo os que procedem da Assembleia, os que procedem da Adventista, os que procedem da Presbiteriana. Aqui está falando sobre nações, sobre etnias, sobre povos que reconheceram a soberania de Deus, que reconheceram a grandeza de Deus. E aqui nós temos uma descrição maravilhosa: a morte de Jesus pela humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe aqui que a linguagem reflete a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, que nos chama, que nos convida a pregar o evangelho eterno aos que habitam na terra, a cada nação, a cada povo, a cada língua. Nós somos chamados não para pregarmos a placa da nossa denominação, a placa da congregação em que nós estamos, mas nós fomos chamados para pregarmos o Evangelho de Cristo, pregarmos as boas novas, pregarmos a libertação, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta o pecador e leva para o céu. Nós somos chamados para curar os enfermos, expulsar os demônios, e a Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. Esses por aí que estão pregando, que estão cobrando, não quero nem falar nada, mas na realidade o Evangelho é boas notícias, é esperança para o mundo em crise, esperança para o mundo sem Deus. Que o nosso papel é encontrar com outras pessoas o que Cristo fez por nós. O que é que nós estamos fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que eu estou realmente fazendo para promover o reino de Deus? Para promover a glória de Deus entre os povos. E aqui nós temos, queridos, no grande conflito, Ellen White, quando fala nas páginas 553, 555, 558, 560, a vitória do amor. Satanás, que foi um querubim da guarda, procurou destruir a confiança do trono de Deus. O Criador permitiu que os anjos caídos continuassem sua rebelião para mostrar ao universo o mal que vem da exaltação própria, o mal que vem do orgulho. E embora Satanás tenha levado o ser humano a se unir a ele na guerra contra Deus, Cristo, olha a notícia aí,
o derrotou na cruz, garantindo que a humanidade ocupasse o lugar que pertencia aos anjos caídos. Por meio de Cristo, os pecadores se voltam publicamente contra as alegações de Lúcifer. O resultado é uma revelação maior do amor de Deus do que Deus existia antes da rebelião. Ainda que Deus não tenha criado o mal, Deus não criou o mal moral. O mal é consequência dos nossos atos. Eu fiz uma live, acho que foi hoje, pela manhã, não lembro mais, falando sobre Deus criou o mal, porque Isaías fala que eu faço a paz e a guerra, crio o mal. Aí eu expliquei ali sobre o que é o mal moral. Porque o mal que existe é por nossa livre escolha, nossa desobediência. Deus criou tudo perfeito. Lúcifer, que tinha o livre-arbítrio, que se rebelou. Aí nós temos aí a origem do mal com Lúcifer. E ainda que que Deus não tenha criado o mal, quando tudo estiver feito, o amor do Criador será revelado de um modo que não ocorrerá. Que não ocorreria se o pecado não tivesse existido. No fim da história, Cristo olha para os redimidos, renovados, aleluia, conforme sua própria imagem, cada um trazendo no coração a impressão perfeita da divindade e com o rosto refletindo a semelhança do seu rei. Contempla neles o resultado do seu sofrimento e ficará satisfeito. Então, com voz que atinge as multidões congregadas dos justos e ímpios, Jesus declara: eis a aquisição do meu sangue. Por estes eu sofri e por estes morri, para que pudesse morar em minha presença por toda a eternidade. E aqueles que estão vestidos de branco em redor do trono cantam em louvor: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse capítulo 5, versículo 22, e que está também no Grande Conflito, página 555. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. E o trono, nós tivemos aí no trono da adoração, à luz do estatuto do trono de Deus, do estudo do trono de Deus, reflete aí a adoração, o comportamento da igreja, incluindo como nós oramos, como nós cantamos, como nós ofertamos, e reconheça a vitória de Cristo. Valorize a presença real de Deus. E o que significa para a sua vida diária a ideia de que você é o trono de Deus? O que significa para você a ideia dessa majestade de Deus? O trono de Deus agora está em meu coração. Mas a promessa para os vencedores, aleluia, de sentar-se no trono do Senhor. Louvado seja Deus. E nós temos várias promessas aqui. As igrejas da Ásia. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer vai ter o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Isso para a carta de Éfeso. E para a carta de Esmirna, nós temos Apocalipse 2, que diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca,
e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Isso é para a igreja de Pérgamo. Para a igreja de Tiatira, o Senhor diz, versículo 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes, o Senhor diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma eu riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E para a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escrevei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para a carta de Laodiceia, Apocalipse 3, 21, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glorificamos o nome do Senhor. Portanto, meus queridos, aqui em Apocalipse capítulo 4, nós vemos a visão sobre o trono de Deus, que João foi arrebatado, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes. E de diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o seu Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. E os 4 animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade foram criadas. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Se você ainda não fez o pacto com Cristo, faça nesta noite. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que o teu nome ele seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos.